Dois Toque Resenha na área, um vídeo diferente, um vídeo muito especial e eu fiz questão de vir gravar esse vídeo aqui. Do meu lado direito a gente tem o Everton. Salve. Toca aqui, molecote. Tamo junto. Seja muito bem-vindo. Do lado aqui, Cuca Breezy. Obrigado. Meu parceiraço também. E é o seguinte, como vocês viram pelo título aí, esse vídeo é diferente, esse vídeo é especial. Eu espero que você tire um pouco dessa correria do seu tempo aí, essa correria que é sua vida, pra parar pra nos ouvir. É um assunto interessante, é um assunto que você pode ajudar muitas pessoas, é um assunto que você pode desafogar o coração de muitas pessoas. Eu fiz questão de vir aqui gravar com o Everton e com o Cuca, porque nós três já passou e passa, mas com muita garra e muita fé por esse problema que as pessoas acham que não tem caminho, não tem cura, não tem jeito, mas tem. E o Everton tá aqui pra falar sobre isso. E eu vou apresentar ele pra vocês. O Everton tem 26 anos, ele mora aqui na Quebrada. Ele, em 2018, descobriu o seu primeiro tumor. Consequentemente, ele descobriu outro. E ele tá aqui pra contar um pouco da história dele. Assim como o Cuca, meu irmão, que recentemente perdeu a mãe por um câncer no cérebro. Perdeu o vô, um câncer no pulmão. O Cuca tem 25 anos. Somos tudo aqui cria da Quebrada e eu acho que é interessante vocês aí que nos acompanham tá sabendo como lidar, o que fazer, como ajudar. Então, Everton, fica à vontade para falar sobre você, sobre o que a gente estava conversando aqui um pouco antes. Então, como o Samuel comentou aqui, né? Em 2018 eu fui diagnosticado com um tumor no testículo esquerdo, né? E pra mim foi um baque, né? Foi tipo um soco na mente, porque a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente, né? A gente sempre vê reportagens, a gente sempre vê pessoas até próximas, amigos, vizinhos passando por isso, mas a gente nunca imagina que é com a gente, né? Sim. Mas eu falo uma coisa pra vocês, é possível acontecer com qualquer um. A doença, ela não escolhe ninguém. Ela vem de qualquer forma e eu falo uma coisa pra vocês. Não deixe de se cuidar, de passar no médico, beber água, fazer exame de sangue, fazer qualquer tipo de exame conhecido pela ciência. Não deixe de fazer. Por quê? Porque tem muita gente que... E no meu caso, quando eu tive um tumor no testículo, eu só descobri porque inchou. Eu não sentia dor nem nada. E se não tivesse inchado? Será que eu estaria aqui? Eu, às vezes eu poderia até estar aqui, mas eu poderia estar ainda em fase de tratamento. E estou em fase de tratamento, só que eu vou começar a fazer acompanhamento ainda, né? Pra ver como que tá por dentro, tudo, mas eu tô me sentindo melhor, graças a Deus, tô bem. E começo de 2018 fui diagnosticado, fiz minha cirurgia, tive que retirar o testículo esquerdo. Depois de 6 meses eu tive uma cólica renal. E um detalhe, não bebam coca, viu? Porque Coca-Cola... Não, é engraçado isso, porque por mais que a gente ouve falar, pessoas comentando não beba, o pessoal acha que é brincadeira. Exatamente. O pessoal leva tipo, não, pega nada. Só que é igual todo ser humano, só tem noção realmente do que tá passando quando machuca, quando dói. E aí, ó, pode ser tarde demais. E Então, Coca-Cola, velho, o pessoal sabe que faz mal, mas mesmo assim tá bebendo, isso que é fogo. eu já passo a bola pro Everton, eu quero que o Cuca também fale um pouquinho. Se apresenta mais que eu já te apresentei. Fala um pouco da sua situação, os momentos que você passou, o tanto que então. afetou sua família, assim. Bom, pra gente foi muito difícil, né, porque pra mim mesmo, a minha família era muito pura, muito perfeita, porque ninguém tinha doença nem nada. Então, pra mim, minha família era perfeita. Até o meu avô, né, ser diagnosticado com um tumor no pulmão. E foi aí que eu comecei a parar pra pensar, né? Eu falei, o que tá acontecendo? Eu sempre achei que minha família foi perfeita, nunca teve doença grave nem nada. E meu avô, assim, do nada, que era um cara forte, né? Todo mundo conhecia ele aí. Do nada, ficar de cama, ter que ir pro hospital toda hora. Foi um baque muito forte, porque, tipo... quando eu vinha aqui na minha avó, meu avô, ele sempre ficava acordado só pra abrir a porta pra mim, quando eu tava aí
e não ia para casa. E depois que ele pegou esse tumor, né, ele já não conseguia mais fazer muita coisa, ficou de cama. Infelizmente eu perdi meu avô, né, depois de um tempo, porque ele já era um pouco mais velho, não aguentou fazer os tratamentos. Felizmente meu avô se foi e acabou falecendo. E o que me dói bastante é que minha avó uma vez falou que antes de ele ir, ele falou, né? Ele falou uma coisa que me doeu bastante, porque quando eu ia lá, ele nunca tinha dito pra mim, mas quando ele chegava no final de semana, ele sempre dizia que ia ficar lá embaixo, que ia deixar a porta aberta, porque sabia que o netinho dele ia aparecer. Então, isso foi uma coisa muito doída pra mim. Mas a gente tem que seguir a vida, né? Eu sempre botei isso na minha cabeça, independentemente do que aconteça, né? Eles estão lá no lugar melhor, lógico, cuidando da gente, e a vida tem que ser seguida, né? Felizmente a gente perde um ente aí muito querido, que a gente ama muito, mas a vida é isso, a gente tem que seguir em frente e não podemos parar. Essa é a nossa frase. Essa frase eu uso porque há muito tempo já essa caminhada do profissional, essa caminhada de ficar longe da família, de passar fome, de desejos e anseios, e aí eu me dei conta que a gente não pode parar, não pode, essa é a real, não pode parar, porque se tá ruim, se você parar, vai piorar. Se tá bom, se você parar, deixa de ficar bom. Então, tipo, não podemos parar, tanto pra bom como pra ruim, porque se você tem problema, se você parar, você não resolve. Eu fico aí o dilema, carrega isso pra sua vida. E o Cuca falou sobre o avô dele. Eu quero que o Everton fale aqui os momentos mais difíceis, tanto em questão de tratamento, como em questões de amizade também. Sim, ou até mesmo, acho que uma coisa que o pessoal não se toca. Se tem alguém passando algum problema, você tem que ser no mínimo educado. Você tem que ser educado. Não é que você precisa ter dó, você não precisa querer passar a mão na cabeça, não. Você tem que ser educado. Às vezes, o mal olhar machuca a pessoa. Então, você pode simplesmente abraçar, pegar na mão, perguntar se está bem, o que precisa, o que está passando. Mas não se afastar, sabe? Não achar que a pessoa é um bicho. A pessoa não é um bicho, mano. Problema, todo mundo passa e todo mundo tem. Então, Everton. É exatamente isso que o Samuel falou. Eu deixava muito de sair de casa porque as pessoas me olhavam, tipo, e dava pra ver que era um olhar de dó, né? Dava pra ver que, tipo, as pessoas te olhavam, você já imaginava, nossa, aquela pessoa deve estar imaginando que, nossa, coitado. Só que, tipo, de vez você ficar olhando com dó, você ficar com aquele olhar, tipo, sabe, nossa, coitado, chega até a pessoa, pergunta se você tá precisando de ajuda, pergunta se... Porque, assim, o câncer, o tumor, ele afeta muito o psicológico, ele afeta os dois, que é o psicológico e o físico, né? Então eu acho que o mais importante aí é o psicológico. Por quê? Porque se você não ter seu psicológico forte, focado, que você vai vencer, uma coisa chama a outra. Que nem se a pessoa, a partir do momento que a pessoa é diagnosticado com um câncer, um tumor, a partir daquele momento vai mudar a mente dela, vai mudar, ela já vai começar a pensar, meu Deus, eu vou fazer quimioterapia. Todo mundo sabe que quimioterapia, ela deixa muito debilitado, ela bate com força, porque a quimioterapia, ela não é que nem uma dipirona ou uma bezetacil, que que o remédio vai direto nas células que estão doentes. Sim, a quimioterapia, ela mata todas as células boas e células ruins, né? Então você acaba ficando muito debilitado. A imunidade cai muito também, Nossa, né? muito. E É um tratamento que te deixa sujeito a outras coisas ainda, né? exatamente, automaticamente sua imunidade baixa, então assim, seu corpo fica totalmente aberto para qualquer doença. Sim. Qualquer doença. É por isso que muitas pessoas usam máscara. E que nem eu deixava de sair pra rua porque eu não queria usar aquela máscara. Por quê? Porque a pessoa ficava... Se eu sem máscara, a pessoa já ficava me olhando com aquela cara de dó. Então, imagino com máscara, Sim, entendeu? sim. Então, eu não gostava. Eu preferia ficar em casa. Também é por segurança também, porque a doença também vem pelo... Por exemplo, se eu tô passando aqui, a pessoa espirra e ela tá com alguma doença. Na hora que ela espirrou e eu respirar,
já era, ali é uma doença já não direto certa, pra você, assim, entendeu? fogo. Então o momento mais difícil pra mim foi o momento de quimioterapia, tipo, fisicamente e psicológico, é o mais difícil. Sim. Por quê? Porque a partir do momento que você é diagnosticado, você já vai... automaticamente você já vai saber que você vai fazer quimioterapia. Então, você fazendo quimioterapia, automaticamente você já vai pensar que você já vai ficar debilitado, você vai ficar fraco, com a imunidade baixa. Então, assim, eu faço tratamento em Guarulhos, né? Sim. Então, assim, por mais que eu teria que passar por tudo isso, eu tinha que ir até em Guarulhos. Então, ou seja, eu moro aqui na Vila Prudente. E Zona Leste. Eu tinha que ir até em Guarulhos. E assim, quando eu tava bem, eu ia de trem. Sim. Mas é um rolê danado para ir de trem. Você corre risco de pegar alguma doença, sim, né? Como eu expliquei aqui para vocês. E quando eu não dava para me ir, tava me debilitado, eu tinha que ir de Uber. Então o Uber daqui para lá é R$50, só pra ir, pra voltar mais 50. E eu fazia quimioterapia uma semana por mês. Sim. Então, ou seja, uma semana de Uber, R$500. Então pesava muito, muito. E mais, graças a Deus, Deus me honrou. Sim. Levantou muitas pessoas que eu nunca falei na vida, pessoas que eu nunca imaginei que ia me ajudar. Então, a importância também de tudo isso é fé. É fé, acreditar em Deus. Porque se a gente não ter fé, não acreditar em Deus, vai ser difícil. Você pode se até... torna pior ainda, se né? torna pior ainda, entendeu? Então... E quando eu chegava em Guarulhos, eu via muito idoso fazendo quimioterapia. Na verdade, só tinha eu de jovem. Caraca. E era muito idoso. E eu olhava no meu redor assim, eu falava assim... Eu não vou... calma aí, um monte de idoso fazendo quimioterapia, tá aqui forte, sim, com garra. sim. E eu tô pensando em desistir. Não, vou ter que ser forte. Então, assim, querendo ou não, eu vendo aquelas pessoas me incentivava. Sim. Entendeu? Me incentivava porque todo mundo sabe que quando a gente vai ficando mais velho, nosso organismo vai ficando mais fraco, essas Sim. coisas, né? Então eu falava assim, eu sou jovem, eu não posso desistir. E se eu falar pra vocês que eu nunca pensei em desistir, eu tô mentindo. Eu já pensei em desistir várias vezes, como já comentei. Comentei com o Cuca várias vezes, falei, já pensei em desistir várias vezes. Hoje quem me vê na rua me dá parabéns, me elogia, graças a Deus você tá bem e tal, mas só eu e minha namorada, que ela teve comigo também o tempo todo. Se quiser mandar uma mensagem pra ela, falar o nome dela também, fica à vontade. A Yara é sem palavra, ela sempre esteve comigo, ela nunca faltou um tratamento comigo de quimioterapia. Nossa. Ela sempre, se precisasse, teve um dia que eu cheguei a tomar morfina também, né? Pra dor, morfina na veia em comprimido. Então, quando eu recebi alta lá em Guarulhos, os médicos me passaram uma receita de morfina, né? Só que faltava uma assinatura. A gente sabe que se estiver faltando alguma coisa, os médicos não liberam pra tomar o remédio, né? E ela teve que ir até em Guarulhos, que é o único jeito, só pra conseguir um carimbo ou uma assinatura. Então, ela ia até lá. Então, assim, eu devo muito a ela, devo muito a Deus. E graças a Deus, Deus colocou ela na minha vida, porque ela me deu bastante força também. Quantas vezes eu tava deitado na cama aqui, debilitado, vomitando direto, sem comer, sem tomar água. E eu cheguei, comentava com ela direto, falei assim, amor, não vou aguentar. Ela, não, você vai sim, eu vou estar com você até o último dia da sua vida. Tá na mão de Deus. Se Deus quiser te levar, Ele vai te levar. Sim. Mas enquanto você estiver vivo, eu vou estar com você. E realmente aí, tô bem, tô me alimentando direito, bebo bastante água, como bastante alimentos saudáveis também, frutas. Sim. Não procuro comer muita fritura, porque até então o óleo também é cancerígeno, né? Caraca. Então, o momento que eu vivi no hospital, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi muita coisa mesmo com os enfermeiros. Aprendi como eu devo cuidar da minha saúde, como eu devo me comportar nesses momentos. Então, assim, hoje eu olho para trás, e eu vejo que valeu a pena ter passado por isso. Como eu tava comentando com eles aqui antes de gravar o vídeo, pra quem me conhece, eu era uma pessoa que não tava nem aí pra vida. Eu sempre levei aquela frase comigo, quando eu sou novo, eu vou curtir a vida. Só que
tem que curtir com moderação. Sim. Entendeu? Tem um limite pra tudo. Tem um né? limite pra tudo. Eu saía de domingo a domingo, bebia, fumava narguile, fazia tudo, isso tudo faz mal pra saúde. Sim. Hoje eu não faço mais, graças a Deus. E eu descobri, e o que eu descobri? Eu descobri que pra você se divertir, você não precisa beber, você não precisa ficar a noite toda na rua, no baile, você não precisa usar algumas coisas, né? Tipo, você não precisa disso. Você só precisa ter pessoas verdadeiras do seu lado. Sim. Entendeu? Você precisa ter pessoas que te apoiam. Às vezes a gente reclama que a nossa mãe pega muito no nosso pé. A gente reclama que a nossa mãe fica reclamando, que a nossa mãe briga. Só que se você for parar pra pensar, ela quer o nosso bem. Quantas vezes minha mãe falava pra mim: para de beber, para de sair. E eu, não. Tava me sentindo bem, entendeu? Vou com fulano, vou com ciclano. Entendeu? É só um pouco e blá blá blá. Então, rapaziada, esse é um pouquinho da história do Everton. Fiz questão de fazer esse vídeo com ele aqui, contar um pouquinho. E eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo aqui. Se você quiser estar conversando com ele, se você quiser estar presenteando. Quando eu digo presente, você pode ser o seu carinho, pode ser seu amor. Exatamente. Você pode entrar em contato com ele, você pode tirar suas dúvidas, você pode ter um bate-papo, porque quando você demonstra interesse de verdade, eu acho que isso é mais um motivo de vitória. Com certeza. Que nem quando ele acabou de falar pra gente que ele era o mais novo da quimioterapia. Ele viu o senhorzinho e falou: peraí, eu não vou lutar contra isso? Vou sim, porque eu tenho eles de exemplo. E eu quero que vocês assistam esse vídeo e estejam assistindo até agora, lógico. E perceba isso. Perceba que é possível você vencer, principalmente com fé em Deus. E não desacredita não, sabe? Deus tem uma história pra cada um. Tá escrito já a história de cada um assim. E cabe a você dar continuidade no que tá escrito pra sua vida. Agora, eu vou falar pro Cuca falar um pouquinho da outra história dele, que ele teve com a mãe dele também. E a história dele já envolve na minha, eu vou adiantar a minha um pouquinho, que é sobre o fato quando a pessoa desiste. Eu perdi meu pai faz 15 anos, com câncer no estômago. Meu pai era esportivo, trabalhava, pedalava, jogava, forte pra caramba, 42 anos no auge, assim, bonitão pra caramba. E quando ele descobriu, foi um baque, que nem o Everton acabou de falar, tanto psicológico como físico. Meu pai, um moreno forte, ficou dessa finura, não conseguiu ir ao banheiro, eram altas doses de medicamento. Ele se acabou e perdeu a fé. E eu acho que foi aí que ele se entregou. E eu, muito novo, também não compreendia muito. É um cara que faz falta, lógico, mas é que nem o Cuca falou, a gente tem que seguir, não parar. Essa é a palavra, a gente não pode parar. Então, Cuca... Essa segunda parte aí já... com a minha mãe foi bem mais difícil pra mim. Porque, mano, mãe é mãe, né? A gente tem uma só. Né? O avô também a gente tem um só, mas mãe é a que cria, é a que dá educação, é a que dá atenção, é o que quer melhor pro filho. Então, perder uma mãe não é fácil, é difícil pra caramba. Né? Até você passar a aceitar aquilo, né? Que você não vai ter mais uma mãe ali do seu lado. Ela vai estar sempre presente com você, lógico, mas que você não vai ter mais ela presente aqui fisicamente para poder dar um abraço, né? Desejar um bom dia, tudo isso. A minha mãe, ela era bem nova, né? Muita gente conhece ela aí. E ela também sempre foi uma pessoa muito na correria, né? Ela tinha a loja dela, tinha a casa dela. Então, minha mãe, ela não parava, né? Ela ia fazer compra pra loja, ficava o dia inteiro na loja fazendo os materiais. Então, pra minha mãe foi muito difícil, porque pra ela foi uma coisa que foi do nada, né? Ela sentia muita dor de cabeça, só que minha mãe não era muito de ir no hospital. E... teve um dia, simplesmente, que minha mãe parou de se movimentar. Simplesmente ela deitou, né? Deixamos um dia lá, no normal, ela tá doente, né? E no outro dia já começamos a Se preocupar, né? Falar, 2 dias já, minha mãe deitada ali. Levamos minha mãe no hospital, né? Nessa época eu tinha acabado de
realizar um sonho, né? Eu tinha me formado já na faculdade e eu queria muito trabalhar em banco. Então eu consegui ingressar, tô trabalhando até hoje, graças a Deus. Amém. Só que quando aconteceu isso, a minha mãe ficou muito debilitada, ela passou a noite inteira no hospital. E nesse hospital não tinha um médico para diagnosticar realmente se era um tumor, um câncer. E eu passei a noite toda com a minha mãe, né, no hospital, junto com as minhas irmãs. Fui trabalhar no outro dia bem cansado, com sono, porque fomos dormir bem tarde. E infelizmente nesse hospital não conseguimos um atendimento, né, para minha mãe. Qual hospital que é? O Hospital Ipiranga. É um hospital muito bom, mas infelizmente não tinha um médico especializado. E teve um médico que graças a Deus, né, ele orientou a gente e também deu a opção de hospital, que é um hospital muito bom, que é o Hospital São Paulo, que fica ali na Vila Mariana. Então minhas irmãs levaram minha mãe lá para esse hospital. Lá minha mãe foi muito bem cuidada, um hospital muito bom. Ele é um hospital público, mas parece ser um hospital particular, né? Pela qualidade. É difícil ver um hospital com aquela qualidade no atendimento, a estrutura do hospital é muito bonita e tal. Então a minha mãe passou a ser tratada nesse hospital. Infelizmente, aí fizeram a biópsia, né? Nós vimos que era realmente um tumor, que ele já estava muito grande já, porque foi descoberto muito tarde. Sim. E era maligno. Então, para minha mãe foi um baque, porque ela sempre foi uma mulher correria, sempre foi atrás das coisas, guerreira. Criou seus filhos muito bem, tinha a loja dela, então minha mãe não parava. Então, depois que minha mãe teve esse tumor, descobriu, né, esse tumor, ela chegou em casa uma vez, ela conseguiu voltar para casa uma vez e ela soltou aquilo que muita gente fala, né? Por que Deus está fazendo isso comigo? Aí, como o nosso amigo Everton aqui já disse, né? Deus não escolhe, né, a doença também não escolhe. Infelizmente, acontece, né? Isso é uma coisa da vida. Sim. Conforme foi passando, a minha mãe, ela ainda conseguia se movimentar, conseguia falar. Só que, infelizmente, o tumor, ele vai crescendo e principalmente no cérebro, né? Que é o que movimenta todo o nosso corpo, né? Tanto a fala, movimento físico e tudo. Minha mãe foi perdendo essas coisas e ela, no início, ela estava sendo forte, estava fazendo os tratamentos, tudo certinho, só que ela foi desistindo, né? Porque uma pessoa que ela faz tudo sem depender de ninguém, quando ela vê que passa a depender das pessoas, por mais que seja filho, marido, quando ela vê que passa a depender das pessoas e não consegue mais fazer as suas coisas, fica muito difícil. Então, eu tentava entender o que estava passando na cabeça da minha mãe, né? Infelizmente não conseguimos isso. Sim. E ela foi desistindo aos poucos, né? A gente tentou até o final, né? Cuidamos dela até a última. Está presente, né? Só que, infelizmente, o médico também depois diagnosticou que minha mãe ficou com depressão, né? Eu até entendi essa parte dela, né? Minha mãe que fazia tudo. Independente. E do nada você não pode fazer mais nada. Tipo, a sua vida vai de cima para baixo, né? Tudo que você fazia, tudo que você podia fazer, comia, você não pode fazer mais nada. E minha mãe, por ser uma pessoa bem nova, né? Então, eu entendi essa parte de ela ficar depressiva, né? Infelizmente, depois que ela ficou depressiva, ela passou a desistir. Ela não falava muito, mas no olhar da minha mãe ficava bem claro. Então, a partir desse momento foi muito difícil, né? Então, ela voltou para o hospital, aí ficou entubada. Alguns médicos até diziam, né, que era difícil, né? No caso que minha mãe já estava, era difícil ela ser forte e tentar voltar a ter a vida dela, né? Porque aí ela já estava com um tumor muito grande na cabeça, ela já estava com depressão, então foi uma coisa muito difícil. Ela ficou muito tempo lá entubada. Eu com meus irmãos conversei
e falei, a minha mãe, se ela tivesse sã, ela não queria estar daquela forma, né, entubada, que não é uma coisa nada legal. Eu não desejo isso para a família de ninguém, né, para os familiares de ninguém, porque você vê um ente seu lá entubado, né, é uma coisa muito complicada. Uma figura tão forte, né? Um exemplo tão forte de determinação. É foda. E então, conversando com meus irmãos, a gente entrou em um acordo, né? Conversar com o médico e tal, e pedir pra tirar essa intubação, né? Porque nós pensamos juntos e sabíamos que nossa mãe não iria querer aquilo. E infelizmente aí teve um dia, foi uma sexta-feira, né? Eu tava trabalhando, a minha mãe, ela tava no hospital ainda. Sim. E minhas irmãs pediram para os médicos tirarem a intubação, né? Tiraram de manhãzinha. Infelizmente, minha mãe aí só teve umas 3 horas de vida, né? Após tirar a intubação. E foi um baque na minha vida, né? Porque eu tentei me preparar psicologicamente, só que por mais que você... Não dá, cara. Não dá. Eu tentei me preparar psicologicamente, porque vendo a situação que minha mãe tava, que ela já não queria mais tentar, então eu tentei me preparar o máximo possível psicologicamente para que aquilo não fosse me derrubar, né? Mas não tem jeito, quando é mãe, te derruba, é bem difícil. Felizmente minhas irmãs foram lá no meu trabalho, né? Te dá um apoio, me né? dá um apoio e a notícia e tal. É difícil, mas... Ela deixou um legado, né, mãe? Sim. Acho que o mais importante é isso, né? Deixou um legado. Da mesma maneira que a gente, aliás, eu fiz questão de mostrar a história do Everton, uma história vitoriosa, uma história de guerreiro. Vocês estão sabendo um pouquinho aqui, é muita coisa que tem. A mesma situação é a do Cuca, por mais que ele esteja contando aqui, acontece muito detalhe. Acontece muita aspa aí que vocês só podem imaginar, e olhe lá. Eu passei por isso também, por mais que eu fosse novo na época, mas é complicado. E eu fiz forte, e eu fiz questão de vir até o Everton porque, pô, ele é um super-herói pra gente, né, mano? Passar por cima disso, ele ainda tem o culhão de assumir as dificuldades, de querer mostrar pra vocês que é possível, que tem um caminho sim. Que ainda mais quando Deus fala, ó, vai, seja a capa do meu livro. E é isso, rapaziada. O Everton vai deixar uma mensagem pra vocês. Eu espero que vocês ouçam com atenção. E se você também quiser estar conversando com o Cuca, quiser saber mais sobre ele também, o Instagram dele vai estar aparecendo aqui. E, enfim, espero que vocês tenham assistido até aqui. Você realmente se importa. Você realmente sabe o que é isso. E se você tem algum amigo, algum conhecido que está passando por algo, manda esse vídeo aqui. Não tô falando que a pessoa vai melhorar assistir esse vídeo não, mas pode ser a luz dela. Incentivo. Ela pode saber o quanto que o Cuca sofreu. Não é que ele não sofre mais, é que ele usa isso como motivo para seguir em frente. Se ainda melhor do que o vô dele, que sempre deixou a porta aberta pra ele, a mãe dele que ensinou ele a ser homem, a correr atrás das coisas dele, e o Everton que nem eu falo pra vocês, os diamantes da quebrada, esse aqui é um diamante puro. Então ele vai mandar mensagem pra vocês. Então, eu queria deixar uma mensagem de incentivo aqui pra todos, pra vocês que estão assistindo esse vídeo, né? É que não desista. Quando vocês pensarem em desistir de alguma coisa, pense que tem pessoas passando por um problema pior que o seu. Que muita gente queria ter o seu problema, que é mais fácil de resolver do que resolver o problema dele mesmo. Uma coisa interessante que eu vou contar aqui pra vocês, que eu aprendi no hospital, é que é o seguinte. Eu tava internado, né? Eu dividi o quarto com 2 senhores, né? E quando a gente dorme, geralmente quando a gente dorme fora da nossa casa, da nossa cama, a gente não consegue dormir direito, né? E eu no hospital não conseguia dormir direito. Até então, como eu tinha que tomar bastante água, meu organismo estava todo descontrolado, não tinha hora certa para ir no banheiro, qualquer hora tinha que estar no banheiro, sabe? Então, assim,
chegou uma hora que eu tava reclamando demais, que toda vez que eu tava querendo pegar no sono, eu tinha que dar vontade de ir no banheiro. E eu comecei a reclamar. Só que aí eu parei numa madrugada no hospital, parei, pensei, olhei ao meu redor e tinha 2 senhores, e esses senhores não conseguiam levantar para ir até o banheiro, né? E eu olhei assim, falei com Deus, né? Eu falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu tô reclamando, sendo que eu posso levantar, eu posso ir até o banheiro. E esses 2 senhores que estão aqui do meu lado não pode. Sempre tem que vir alguém trocar eles, tal. E você usar a fralda depois já de grande, né? Quem quer? Ninguém quer, né? Então, assim, dê valor tudo que você tem. Ah, mas eu não sei qual o problema de vocês, mas sempre pense que tem pessoas com um problema pior que o seu. Se vocês pegar um dia para ir no hospital e ver quantas pessoas sofrem, quantas pessoas queriam estar no seu lugar, só de você estar em casa, só de você conseguir comer, só de você conseguir tomar uma água, só de você conseguir dar um bom dia para sua mãe, para o seu filho. Quantos pais de família estão no hospital que gostaria de estar com o filho, gostaria de estar com a família no almoço de domingo e não pode estar porque está no hospital? Entendeu? Então, a mensagem que eu quero deixar é que não desista de nada. Eu costumo dizer que é difícil, mas não é impossível. A gente pode passar por provas, a gente pode passar por vários obstáculos. Até então, até o momento que a gente estiver aqui na Terra, a gente sempre vai ter obstáculo. Quando a gente vê o mundo, a gente não veio sem saber de nada, sem saber falar, sem saber andar, a gente não aprendeu. Então, aprende com os seus erros também. Se você está passando por um problema, seja forte, lembre daqui de nós 3 aqui, do Samuel, do Cuca, que a gente passou por uns problemas aí muito difíceis. Lembre de pessoas que estão no hospital também, né, que queria estar em casa. Então não desista, continua, é que nem com o Samuel fala, não para. Continua, não para, porque se a gente parar se toda vez que a gente pensar em parar, quando a gente tiver um problema, aquele problema pode ficar pior e ainda pode afetar seu psicológico, entendeu? Se tá bom, continua que se tá bom daquele jeito pode melhorar mais. Então procura sempre estar melhorando, procure sempre estar valorizando a pessoa ao seu redor, sua família, seu cachorro, qualquer coisa. Procure valorizar qualquer coisa, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe o que pode acontecer daqui 2 horas, 3 horas. Eu tô fazendo um vídeo aqui, de repente daqui 2 horas eu posso sair, pode acontecer alguma coisa comigo, Deus o livre, mas é o que pode acontecer, a gente nunca sabe o nosso futuro, né? Então, por mais que a gente tenha planos, por mais que a gente futuro, né, que a gente quer ter um futuro, todo mundo quer ter um futuro bom, mas sempre vive um dia após o outro, entendeu? Não fica pensando, mês que vem eu tô lado de dívida, ontem aconteceu aquilo, ontem já passou, amanhã é outro dia, só quem vai decidir se você vai estar vivo amanhã é só Deus, entendeu? Aproveita o dia de hoje, se você tem familiar que mora longe, vá visitar, faz um churrasco, aproveita, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Eu quase morri, eu quase perdi minha vida, fiquei ruim, eu já comentei com o Cuca, eu falei assim, eu fico triste para aquelas pessoas que não conseguem vencer essa doença, mas ao mesmo tempo eu fico feliz por aquelas pessoas que conseguem vencer, né? Porque, como eu falei, é uma doença que ela não escolhe e ela vem do nada. Vocês podem perceber, tem pessoa, é uma doença muito traiçoeira. Por quê? Porque essa doença, ela vem, tem vezes que ela vem em silêncio. Tem gente que não sente dor, tem gente que não tem hematomas nenhum. E quando vai ver, já tá se alastrando no corpo todo. Então, sempre procura estar cuidando da sua vida, sempre procura estar se alimentando bem, sempre procura estar fazendo seus exames de rotina, porque é muito importante. Eu fiquei muito tempo sem passar no médico. Eu poderia ter descobrido antes, né? Graças a Deus eu descobri no começo, mas eu só descobri porque estava inchado, né? E se eu tivesse feito meu exame antes de inchar, eu poderia muito bem ter tratado isso bem. Às vezes eu poderia nem ter passado por quimioterapia, mas tive que passar porque, né, já estava inchado e não tinha jeito, eu tinha que fazer quimioterapia. Então, para finalizar o vídeo aqui, eu quero deixar uma mensagem que não desista, continua lutando, por mais que seja difícil, mas não é impossível.
continua lutando, continua tendo força. Ah, mas eu não tenho força. Meu, ora, pede pra Deus, que Ele vai te dar força, Ele vai te erguer. Levanta a cabeça, não baixa a cabeça pro problema. Se você baixar a cabeça, meu, os problemas vão vir mais. Então não desista, continua lutando, continua firme e forte. Até a próxima.